Olá, meu nome é Emerson Garcia e hoje teremos uma aula que vai tratar sobre moral e ética, mais especificamente sobre bioética. Para isso, de modo geral, vamos primeiramente clarear o que significam esses dois conceitos, moral e ética, diferenciando-os para que não haja confusão. Moral se refere, normalmente, a uma série de hábitos, costumes e considerações de uma sociedade. Leva-se em conta o aspecto cultural dessa sociedade e dessa população, que são materializados como os tabus ou as convenções sociais. É construída através de influências da religião, das gerações passadas, de seu próprio tempo ou mesmo de meios de comunicação de massa e do senso comum. Um exemplo de moral é ser contra ou a favor da homossexualidade. Já a ética trata do âmbito das ações racionalizadas. A ética se atém ao que é certo ou errado, mas de maneira diferente da moral, que considera as normas ou convenções sociais específicas. A ética considera racionalmente o melhor modo de agir sem prejudicar ou danificar a existência e participação dos outros indivíduos na sociedade, ou seja, buscar a melhor forma de agir sem prejudicar algo ou alguém. Alguns filósofos tratam a ética como uma filosofia da moral, ou ao menos uma reflexão e racionalização da moral. Um exemplo de ética é respeitar a lei que diz que é errado matar. Bom, seguindo então para o conteúdo do PET do terceiro ano, volume 1, entraremos na questão específica dessa aula de hoje, que é a bioética, que, segundo o PET, é definida no seguinte trecho: a bioética é um ramo da ética, embora reivindique sua autonomia, enquanto disciplina que trata da investigação e problematização específica das práticas médicas, das ciências biológicas e das relações da humanidade com o meio ambiente. Dentro dessa perspectiva, a bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o aborto induzido, inseminação artificial, esterilização, escolha e pré-determinação do sexo, eutanásia, quebra de patentes, projetos de pesquisa sobre genética, células-tronco, transgênicos, clonagem humana e de animais, biopirataria, uso de animais e seres humanos como cobaias, etc. Não ignorando que a cada nova descoberta e inovação podemos ter um novo problema para a bioética. Se, por um lado, o conhecimento científico passou a ocupar um lugar preponderante no mundo moderno, desde as tecnologias utilizadas dentro das casas, nas empresas, nas indústrias, por outro lado, cada vez mais se desenvolve a preocupação latente com os resultados benéficos ou perigosos da ciência. Questiona-se qual é o preço que a sociedade tem que pagar por certos avanços tecnológicos e implicações éticas e morais de seus resultados. Bom, tendo definido então o que é bioética, seguiremos para uma questão mais específica desse tema, o aborto. Contemporaneamente, o tema aborto tem gerado muita polêmica e popularmente tem se analisado essa questão mais do ponto de vista emocional do que do ponto de vista racional. Ainda existe um ponto passivo, nenhuma verdade estabelecida. Porém, juntos podemos refletir sobre o assunto levando em consideração múltiplos aspectos da vida humana, sem permanecer apenas no campo biológico, procurando vislumbrar também os aspectos físicos, sociais, psíquicos e espirituais ou religiosos. Então é interessante aqui que a gente tenha uma análise tanto moral quanto ética da questão do aborto. Falar só sobre a questão moral é não racionalizar sobre o aborto. E para que a gente possa agir sobre essa questão, é importante a racionalização, porque assim a gente vai estar fazendo o que basicamente se tem pela ideia de ética. Bom, define-se como aborto a expulsão
ou extração de toda ou qualquer parte da placenta, com ou sem um feto, vivo ou morto, com menos de 500 gramas ou estimadamente menos de 20 semanas completas. Conceitua-se como aborto espontâneo quando este acontece por causas naturais e provocado quando ocorre a intervenção de, do homem ou da gestante. Existe uma controvérsia a respeito do uso indiscriminado do aborto. Teme-se que, com a legalização do aborto, pessoas venham a manter relações sexuais e engravidar de maneira irresponsável, já que supostamente poderiam retirar o feto a qualquer momento. Mesmo assim, é imperioso que se mantenha uma objetiva e honesta educação sexual. A indústria farmacêutica possui e produz um grande aparato de prevenção à gravidez precoce, indesejada, acidental, tais como anticoncepcionais, preservativos masculinos e femininos, DIU, tabelinha, pomada, espermicida, pílula do dia seguinte, injeção de hormônios, chip subcutâneo, etc. Seria muita hipocrisia negar o fato de que estamos descobrindo a sexualidade cada vez mais cedo. Nesse sentido, se faz necessário, além de esclarecimentos sobre as responsabilidades inerentes à sexualidade, como doenças, mudanças físicas, psicológicas e tal, tratar abertamente dos métodos anticoncepcionais, tanto na escola como na família. Você já pensou quais os motivos que levam à condenação do aborto, ou seja, a, a especulação e a questão moral em torno do aborto? Existe toda essa especulação acerca do momento em que a vida começa, né? Supõe-se que a animação do feto ocorra após os 40 dias de fecundação para o nascituro masculino e 80 dias para o feminino. Mas isso não altera a condenação e a questão moral sobre o aborto por parte dos teólogos e religiosos. Também nos remete a pensar que não é o portar de uma alma ou espírito o fato decisório em tal condenação, pois essa discussão transcende o espaço puramente biológico. Mas o feto se torna um ser vivo? E quando ele se torna um ser vivo? E quanto à personalidade, quando o feto é uma pessoa, sabendo que os riscos de mortalidade e complicações aumentam 6 vezes para a mãe entre a oitava e a 12ª semana e 30 vezes quando está na 20ª semana, qual é o direito da mulher de escolher correr ou não esse risco? Qual é o direito da mulher em relação ao seu corpo e ao que o seu corpo produz? E ao que o seu corpo guarda, né? Dependendo da resposta, que a resposta que você tiver e tal sobre essas perguntas, você terá uma posição sobre o aborto. Então, fazendo um resumo dessa questão, o interessante aqui é que a gente não fique preso à questão moral somente, que a gente possa ter, sim, questões prévias, opiniões sobre o aborto, opiniões morais e juízos morais, mas que a gente faça mais do que isso, que a gente tenha uma análise e uma discussão racional sobre as ações que a gente tem que tomar sobre isso. E isso é sobre ética. Querendo, então, fazer algum tipo de ação ética sobre o aborto, minimamente a gente tem que não prejudicar o corpo da mulher, não prejudicar o ideal e o que essa mulher tem como ideal para o corpo dela e para o psicológico dela também, claro. E claro, a gente tem que, mais do que analisar questões morais, a gente tem que analisar questões sociais, analisar estatísticas e tudo mais. É sempre interessante para que a gente crie uma opinião, um juízo ético, um juízo moral, a gente não fique só no senso comum, a gente não fique só nas influências da religião ou da biologia ou de gerações passadas, de família e tudo mais. Busquemos conhecimento, então, para que a, a nossa ação ética, ou seja,
o nosso exercício ético, que é transformar o que a gente acredita em ação, possa de fato não prejudicar ninguém, não fazer mal a ninguém, enfim, respeitando as diferenças das pessoas e os pensamentos das pessoas também. E é isso, a aula termina aqui. Espero que tenham gostado e eu volto na próxima aula do PET 3, volume 1. Um abraço e até mais.